14 médicos não conseguiram fazer nada, até que a menina pobre disse: "O seu filho não está doente." O bilionário riu, mas antes de continuar, acrescentou: "Por favor, indiquem nos comentários em que cidade estão a assistir." Os corredores brancos e estéreis do Hospital Pediátrico de Coimbra Chuq tinham se tornado a segunda casa de Taleb al-Mansuri. Durante 8 meses agonizantes, o bilionário árabe observou o filho Yassin definhar no quarto 412, rodeado pelos equipamentos médicos mais avançados que o dinheiro podia obter. Aos 35 anos, Taleb comandava um império empresarial, avaliado em mais de 3.000 milhões de dólares, com investimentos em farmacêuticas, hotéis de luxo e tecnologia espalhados por 4 continentes. Ainda assim, toda essa riqueza parecia inútil, enquanto se sentava ao lado da cama do filho de 8 anos. 14 especialistas de renome já tinham examinado. E assim neurologistas de centros internacionais de referência, pediatras de hospitais de ponta e até médicos europeus ligados à medicina experimental, e todos chegaram à mesma conclusão devastadora: uma condição neurológica não identificável estava lentamente a desligar as funções motoras da criança. O menino, que antes corria pelos jardins das casas onde a família vivia, agora jazia imóvel com os olhos castanhos ainda brilhantes, como o único sinal de que a vida não se tinha apagado por completo. Não havia contas médicas no sentido americano, mas Taleb financiara equipamentos especializados, projetos de investigação clínica e a vinda de especialistas internacionais, chegando mesmo a apoiar uma unidade de investigação em neurologia pediátrica, na esperança desesperada de que alguém algures encontrasse respostas. Jatos privados trouxeram médicos de vários países europeus. Nada funcionou. A esposa regressara ao Dubai, incapaz de suportar a lenta deterioração do filho. O casamento desfazia-se sob o peso da impotência e do luto. Do lado de fora do quarto 412, a chuva escorria pelos vidros do chão ao teto, revelando a silhueta cinzenta de Coimbra e o rio Mondego ao fundo. Era uma terça-feira à tarde, quando a mais recente consulta foi marcada. O Dr. Martínez, neurologista pediátrico de renome mundial, vindo de Barcelona, voara propositadamente para rever o caso de Yassin. Enquanto Taleb ajustava o seu caro fato italiano e se preparava para aquilo que temia ser mais um diagnóstico decepcionante, não fazia ideia de que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Em breve, o som de pequenos pés descalços a correr pelo corredor do hospital ecoaria no seu mundo, trazendo consigo uma verdade que nenhum dos seus milhões podia comprar. O Dr. Martínez entrou no quarto 412, com a mesma expressão grave que Taleb aprendera a detestar. O neurologista espanhol trazia uma pasta espessa com meses de exames ressonâncias cerebrais e análises ao sangue, resultados que tinham custado mais do que muitas casas. Atrás dele vinham 2 médicos internos e uma enfermeira, os rostos profissionalmente neutros, mas os olhos denunciando a desesperança que todos sentiam. Sr. Al-Mansuri começou o Dr. Martínez num inglês com sotaque cuidadoso e contido. Revisei todos os exames, todas as imagens, todas as hipóteses diagnósticas possíveis. A deterioração neurológica é diferente de tudo o que está documentado na literatura médica. A atividade cerebral do seu filho é normal, mas o corpo continua a desligar-se. Receio que estejamos perante algo que ultrapassa o conhecimento médico atual. As mãos de Taleb cerraram-se em punhos. As mesmas palavras, vozes diferentes. 14 especialistas, o mesmo veredicto esmagador. Ele olhou para Yassin, cujos olhos outrora vibrantes, agora fitavam o teto sem pestanejar. As máquinas em redor da cama murmuravam as suas canções mecânicas, mantendo o filho preso a uma vida que parecia escapar-lhe um pouco mais a cada dia. Tem de haver alguma coisa. A voz de Taleb quebrou-se. Eu financio um hospital inteiro, um instituto de investigação. Diga o preço, doutor. Pago tudo. O Dr. Martínez abanou a cabeça, entristecido. O dinheiro não resolve todos os problemas, senhor Al-Mansuri.
Às vezes a medicina atinge os seus limites. Podemos mantê-lo confortável, mas recomendo que considere opções de cuidados paliativos. As palavras atingiram Taleb como um golpe físico. Cuidados paliativos. A forma elegante da medicina dizer desistir. Ele levantou-se bruscamente a cadeira a raspar no chão polido do hospital. Saiam, sussurrou, e depois, mais alto, saiam todos. A equipa médica trocou olhares desconfortáveis. O doutor Martínez recolheu os seus documentos com a prática de quem já vivera aquela cena muitas vezes. Compreendo a sua frustração, Sr. Al-Mansuri. Quando estiver pronto para discutir os próximos passos, eu disse para saírem. A voz de Taleb ecoou pelo corredor enquanto os médicos se retiravam. Sozinho com o filho Taleb, deixou-se cair na cadeira ao lado da cama. O seu império estendia-se por continentes, a sua influência chegava aos mais altos níveis do poder político. Ainda assim, era incapaz de salvar a única pessoa que realmente importava. Pegou na pequena mão de Yassin, fria e inerte. A respiração do menino era superficial, quase mecânica. Desculpa, Habibi, murmurou Taleb em árabe, usando o termo carinhoso que antes fazia Yassin rir. O baba já não sabe o que fazer. A mudança de turno da tarde trouxe a agitação habitual do hospital. Enfermeiros apressavam-se de quarto em quarto. Famílias murmuravam nas salas de espera. O intercomunicador estalava com códigos médicos que se tinham tornado tão familiares para Taleb quanto relatórios financeiros. Ele fechou os olhos, o cansaço pesando-lhe nos ombros como chumbo. Foi então que ele ouviu. Passos pequenos e rápidos no corredor, diferentes do andar cadenciado dos profissionais de saúde ou do arrastar inquieto dos familiares preocupados. Eram passos de alguém jovem, alguém a correr com propósito, não com medo. A porta do quarto 412 abriu-se de rompante. Uma menina com não mais de 6 anos ficou à entrada ofegante. As roupas estavam sujas e largas demais, claramente peças usadas que já tinham visto dias melhores. O cabelo castanho estava emaranhado, as faces ruborizadas pela corrida, mas os olhos verdes ardiam com uma inteligência muito além da idade. Desculpe, disse ela, a voz pequena a cortar o silêncio opressivo do quarto. É o senhor cujo filho não acorda. Taleb fitou a criança atônito. Como tinha passado pela segurança do hospital onde estavam os pais, menina não devia estar aqui. Este é um quarto privado. Ela ignorou o protesto e caminhou diretamente até a cabeceira de Yassin, observando o menino inconsciente com a concentração de um médico experiente. Toda a gente acha que ele está doente? Não é? Ele está doente, respondeu Taleb, levantando-se. Muito doente. Agora onde estão os teus pais? Tens de sair imediatamente. A menina ergueu o olhar para ele com aqueles olhos verdes extraordinários. Ele não está doente, disse simplesmente. Está só com medo. A paciência de Taleb esgotou-se. Depois de meses de agonia, consultas dispendiosas e desilusões esmagadoras, a última coisa de que precisava era de uma criança sem abrigo a brincar aos médicos. Escuta, menina. Na verdade, interrompeu ela com uma autoridade impossível para alguém tão pequena, ele não está doente de todo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Taleb ficou a olhar para a criança, a mente a tentar processar o que acabara de ouvir. 14 especialistas de renome mundial, milhões, investidos em exames, e agora uma miúda de 6 anos oferecia um diagnóstico. Isso é impossível, disse Taleb, a voz misturando raiva e incredulidade. O meu filho foi examinado pelos melhores médicos do mundo. E estão errados, afirmou a menina com naturalidade sem tirar os olhos de Yassin. Ela aproximou-se mais da cama, a pequena mão a pairar sobre a testa do menino. Posso? De maneira nenhuma. Taleb avançou para a impedir. És uma criança sem abrigo pelo que parece. Como te atreves a entrar no quarto do meu filho? O meu nome é Chloe. Interrompeu ela calmamente. E eu sei coisas.
Algo no tom da voz fez Taleb hesitar. Apesar da idade e da pobreza evidente, havia uma certeza ali que lhe lembrava os seus conselheiros mais confiáveis. Ainda assim, aquilo era absurdo. O que poderia ela saber que 14 especialistas não sabiam? Chloe inclinou a cabeça estudando Yassin com a mesma intensidade de antes. Quando é que ele deixou de falar? A pergunta apanhou Taleb desprevenido. O que, o seu filho? Quando deixou de falar, não quando ficou doente. Quando deixou de falar consigo. A respiração de Taleb prendeu-se-lhe na garganta. A pergunta atravessou meses de terminologia médica e discussões clínicas atingindo uma verdade que ele enterrara sob o desespero. Isso não é relevante para a condição dele. É a única coisa que é relevante, disse Chloe suavemente. Ele deixou de falar consigo. Depois deixou de andar. Depois deixou de comer. Depois deixou de se mexer. Estou certa. A precisão da linha temporal arrepiou Taleb. Todos os especialistas se tinham concentrado nos sintomas físicos. Nenhum perguntara pela sequência dos acontecimentos com tamanha exatidão. Como é que pode saber isso? Porque eu sei o que se sente quando os adultos da tua vida deixam de te ver. Respondeu Chloe, a voz jovem carregada de uma sabedoria antiga. Quando foi a última vez que lhe perguntou o que ele queria, em vez de lhe dizer o que era melhor para ele, Taleb sentiu o chão a mover-se sob os pés. Ele tem 8 anos. As crianças nem sempre sabem o que é melhor. Quando foi a última vez que o ouviu, insistiu Chloe com delicadeza. Ouviu mesmo, não apenas esperar que ele acabasse de falar para decidir a próxima coisa sobre a vida dele. A pergunta atingiu Taleb como um golpe físico. As memórias invadiram-no Yassin, a tentar contar-lhe sobre pesadelos, sobre não querer mudar para a casa nova, sobre sentir falta dos amigos no Dubai, e ele sempre com chamadas para atender reuniões para cumprir impérios para gerir. Isso não tem nada a ver com a condição médica dele, disse Taleb, mas a voz carecia de convicção. Chloe aproximou-se novamente da cama de Yassin, e desta vez, Taleb não a impediu. Ela inclinou-se junto ao ouvido do menino e sussurrou algo numa língua que Taleb não reconheceu. Para seu espanto, os olhos de Yassin tremularam. Foi a primeira reação que mostrara em semanas. O que lhe disseste? Exigiu Taleb. Disse-lhe que é seguro voltar, respondeu Chloe. Que alguém finalmente entende que ele não estava doente. Ele estava a esconder-se. A esconder-se de quê? Os olhos verdes de Chloe encontraram os de Taleb, e neles ele viu o reflexo da própria infância, a pressão para ser perfeito para corresponder a expectativas impossíveis para carregar o peso do legado familiar antes mesmo de compreender o que a infância deveria ser. De se tornar alguém que não queria ser, disse ela simplesmente. De uma vida onde a voz dele não importava. Taleb deixou-se cair na cadeira o peso das palavras, a esmagá-lo. Está a sugerir que o meu filho se fez ficar doente porque estava infeliz. Não doente, corrigiu Chloe com firmeza. Desaparecido. Há uma diferença. Como se respondesse às suas palavras, o dedo de Yassin contraiu-se o primeiro movimento voluntário em meses. Foi subtil, quase imperceptível. Mas para Taleb, pareceu um milagre. Ele inclinou-se para a frente, o coração a bater descontrolado, os olhos presos à mão do filho. Viste isso? O dedo dele mexeu-se. Chloe acenou com a cabeça como quem já esperava. Ele está a testar se é seguro voltar. Às vezes, quando as pessoas desaparecem dentro de si mesmas, precisam de tempo para confiar que o mundo lá fora mudou. Isto é impossível, murmurou Taleb sem desviar os olhos da mão de Yassin. Está a dizer-me que 14 especialistas, milhões investidos em exames e os equipamentos médicos mais avançados falharam em ver algo que uma menina sem abrigo de 6 anos diagnosticou em 5 minutos. Eles estavam à procura do que estava errado no corpo dele, explicou Chloe com paciência, acomodando-se na cadeira ao lado da cama de Yassin, como se aquele fosse o seu lugar.
Eu estava à procura do que estava errado no coração dele. Taleb observou aquela criança extraordinária que entrara na sua vida como um pequeno furacão. As roupas eram claramente doadas, uma t-shirt desbotada de uma princesa da Disney pendia solta no corpo franzino. As calças de ganga tinham remendos nos joelhos, os tênis estavam gastos. Ainda assim, havia nela uma dignidade que muitos dos seus associados ricos não possuíam. Onde estão os teus pais? Perguntou agora com a voz mais suave. Não tenho, respondeu Chloe com naturalidade. Estou sozinha há 2 anos. 2 anos? Mas tu só tens 6. Na verdade, faço 7 no próximo mês, corrigiu ela acrescentando um pequeno sorriso. Mas sei cuidar de mim. A forma casual como falava de algo tão trágico apertou o peito de Taleb. Ali estava uma criança com todas as razões para ser amarga, zangada ou quebrada. Ainda assim, irradiava uma força e uma sabedoria que o humilhavam. Como é que sobrevives onde for preciso? Disse Chloe simplesmente. Às vezes num abrigo, às vezes num parque quando está calor, às vezes amigos deixam-me ficar no carro deles. Hoje eu precisava de estar aqui. Precisavas de estar aqui. Por que Chloe olhou para ele com aqueles olhos verdes notáveis? Porque o Yassin me pediu para vir. A respiração de Taleb falhou. O que queres dizer com isso? Ele não fala há meses. Não com palavras, explicou Chloe. Mas algumas pessoas chamam de outras formas. Ando a sonhar com um menino triste num quarto branco há semanas. Eu conseguia sentir a solidão dele a quarteirões de distância. A parte racional da mente de Taleb rejeitava o que ouvia. Soava a fantasia de uma criança ferida que aprendera a lidar com o abandono através de histórias imaginárias elaboradas. Ainda assim, ao olhar para o filho, ao ver aquele sinal pequeno, mas inegável de resposta à presença dela, percebeu que estava disposto a ouvir. Então diz-me mais sobre o que achas que se passa com o Yassin, disse com cuidado. Chloe ajeitou-se na cadeira, as pernas pequenas a balançar no ar, sem chegarem ao chão. Começou com coisas pequenas, não foi? Ele ficou mais calado ao jantar. Talvez tenha deixado de pedir para jogar ou ver filmes juntos. Provavelmente pensou que ele estava apenas a crescer, a ficar mais maduro. A boca de Taleb secou. Ela descrevia exatamente a progressão que ele observara e descartara como desenvolvimento normal. Como é que pode saber isso? Porque é isso que acontece quando as crianças percebem que os sentimentos delas não importam para os adultos, que deveriam protegê-las, disse Chloe com tristeza. Primeiro tentam mais para chamar a atenção. Depois, tentam ser perfeitas para que repares nelas. Por fim, desistem e desaparecem. Eu nunca ignorei o meu filho, protestou Taleb. Mas mesmo enquanto falava, as memórias contrariavam as palavras chamadas de negócios durante o jantar, histórias da hora de dormir, encurtadas por reuniões com parceiros internacionais, lágrimas de Yassin sobre deixar o Dubai descartadas como resistência infantil a mudanças necessárias. Talvez não tenha sido de propósito, disse Chloe suavemente. Mas quando foi a última vez que lhe perguntou com o que ele sonhava, o que o fazia rir, o que o assustava à noite? As perguntas atingiram Taleb como golpes físicos. Com horror, percebeu que não se lembrava da última vez que tivera uma conversa verdadeira com o filho. Uma conversa que não fosse sobre trabalhos da escola, expectativas de comportamento ou preparação para um dia assumir os negócios da família. Eu estava a cuidar dele, disse Taleb com fraqueza. A construir um império que ele herdaria a garantir a segurança do futuro dele. E a felicidade dele, agora? Perguntou Chloe. Os adultos falam sempre em preparar as crianças para o futuro. Mas e se o futuro para o qual as estão a preparar não for um futuro em que elas queiram viver? Taleb olhou para o corpo imóvel do filho, para as máquinas que respiravam por ele, o alimentavam, monitorizavam cada sinal vital, exceto aquele que mais importava, a vontade de viver. Está a dizer que ele escolheu isto, que se fez ficar doente de propósito. Não escolheu, corrigiu Chloe,
Mas o espírito dele escolheu esconder-se num lugar seguro até alguém notar que ele tinha desaparecido. Às vezes, quando o mundo se torna demasiado esmagador, demasiado exigente, o único poder que as crianças têm é desaparecer. Isso não é medicamente possível, murmurou Taleb. Chloe sorriu com tristeza. Os médicos sabem muito sobre corpos, mas pouco sobre almas. O corpo do Yassin está perfeitamente saudável. Por isso é que nenhum exame encontrou nada de errado. Mas a alma dele foi esconder-se. Como se respondesse à conversa, as pálpebras de Yassin tremularam levemente. Taleb e Chloe inclinaram-se para a frente ao mesmo tempo em expectativa. Ele está a ouvir, sussurrou Chloe. Quer saber se é seguro voltar. Seguro de quê? Perguntou Taleb desesperado. De ser forçado a tornar-se alguém para quem ainda não está pronto, respondeu Chloe. De carregar expectativas demasiado pesadas para uma criança de 8 anos. De viver uma vida onde a própria voz não importa. Taleb sentiu as lágrimas que não se permitira derramar durante meses queimarem-lhe os olhos. Eu amo o meu filho mais do que a própria vida. Tudo o que faço é por ele. Eu acredito, disse Chloe. Mas talvez aquilo que acha que é melhor para ele não seja o que ele precisa. Talvez, em vez de lhe construir um futuro, precise de lhe dar um presente que valha a pena viver. Como a palavra saiu como um sussurro quebrado, Chloe levantou-se e aproximou-se da cama de Yassin. Colocou a pequena mão com cuidado sobre a testa do menino. Diga-lhe que sente muito. Diga-lhe que quer saber quem ele realmente é, não quem acha que ele devia tornar-se. Diga-lhe que os sentimentos dele importam mais do que os seus planos. E se não resultar, e se ele estiver mesmo doente, e eu estiver só, e se ele estiver à espera há meses que alguém o veja em vez de ver apenas os sintomas, interrompeu Chloe com suavidade. Taleb aproximou-se da cama do filho, com as mãos a tremer. O menino que enchera as casas da família de riso, que construíra castelos elaborados na areia e fizera perguntas intermináveis sobre as estrelas, jazia agora imóvel diante dele. Como tinha perdido o momento em que o encanto se apagara daqueles olhos castanhos tão vivos, e assim sussurrou em árabe segurando a mão fria do filho. Habib, se me consegues ouvir. As palavras ficaram-lhe presas na garganta. Como se pede desculpa a alguém por perder de vista quem ele é, enquanto se está tão focado em quem ele poderá vir a ser. A pequena mão de Chloe tocou-lhe no braço encorajadora. Fale com ele como se fosse o seu filho, não o seu futuro parceiro de negócios. Taleb fechou os olhos e deixou que as muralhas que construíra em torno do coração ruíssem. E assim, meu menino lindo, perdoa-me. As palavras ficaram suspensas no ar estéril do hospital como uma oração. A voz de Taleb quebrou-se com a emoção, a compostura de homem de negócios, finalmente a ceder após meses de estoicismo forçado. Desculpa por eu ter deixado de te ver, Habibi. Desculpa por me ter concentrado tanto em construir o teu amanhã, que me esqueci de viver o teu hoje. As lágrimas escorriam-lhe livremente pelo rosto, agora meses de dor e culpa reprimidas, a transbordar. Desculpa por te ter feito sentir que precisavas de desaparecer para teres a minha atenção. Chloe observava ao lado da cama o rosto jovem sério, mas cheio de esperança. Já tinha visto isto antes, adultos a perceberem finalmente que o amor não é controlo nem preparação, mas presença e aceitação. As pálpebras de Yassin tremularam com mais força, e a respiração tornou-se ligeiramente mais profunda. Os monitores registraram mudanças subtis, que 8 meses de intervenção médica não tinham conseguido produzir. Fale-lhe de algo que ele ama, sugeriu Chloe em voz baixa. Algo de antes, quando ele só precisava de ser uma criança. Taleb vasculhou a memória, ultrapassando meses de consultas médicas e ansiedades empresariais, até encontrar momentos de alegria pura com o filho. Lembras-te, assim, quando construímos aquele castelo de areia na praia de Carcavelos?
Insististe que precisava de 17 torres, porque esse era o teu número da sorte. Achei que era impraticável, continuou Taleb, um leve sorriso a surgir-lhe no rosto com a lembrança. Mas estavas tão determinado. Passaste 3 horas a garantir que cada torre estava perfeita, e quando a maré subiu, não ficaste triste ao vê-las desaparecer. Disseste que isso significava que podíamos construir um castelo ainda melhor da próxima vez. Os dedos de Yassin voltaram a mexer-se desta vez de forma mais deliberada. Ele lembra-se, disse Chloe em voz baixa. Continue. E a tua obsessão por dinossauros? Prosseguiu Taleb, a voz agora mais firme. Sabias mais sobre criaturas pré-históricas aos 6 anos do que muitos paleontólogos. Querias ser arqueólogo, lembras-te? Disseste que ias descobrir uma nova espécie e dar-lhe o nome da mama. A recordação trouxe-lhe alegria e dor ao mesmo tempo. Quando tinha deixado de incentivar esses sonhos para começar a empurrar Yassin para caminhos práticos em negócios e finanças? Costumavas fazer-me perguntas sem fim, sussurrou Taleb. Por que é que o céu é azul? Como é que os aviões ficam no ar? O que acontece aos pensamentos quando nos esquecemos deles? Ele engoliu em seco. Comecei a dar-te respostas rápidas, porque estava sempre a correr para a próxima reunião. Deixei de perceber que a tua curiosidade era um dom. Foi nesse momento que o Dr. Martinez regressou. Tendo sido informado sobre a presença não autorizada na ala privada, entrou acompanhado por 2 seguranças preparados para retirar a criança que violara os protocolos do hospital. Sr. Al-Mansuri, lamento esta perturbação. A segurança vai retirar a criança imediatamente. Não disse Taleb com firmeza sem desviar os olhos do filho. Ela fica. Senhor, a política do hospital estabelece claramente. Não me importo com as vossas políticas, interrompeu Taleb com a autoridade de quem construíra impérios. Esta criança fez em 1 hora mais do que toda a sua equipa médica em 8 meses. O Dr. Martinez reparou nas mudanças subtis, nos sinais vitais de Yassin nos monitores. O que foi exatamente que ela fez? Lembrou-me que o meu filho não é um caso clínico, respondeu Taleb. É um ser humano que estava a tentar dizer-nos algo, e nós estávamos demasiado focados nos sintomas para ouvir o coração dele. Chloe falou então a voz clara a cortar a tensão. Doutor, quando examina crianças que não acordam alguma vez, lhes pergunta com o que estão a sonhar. O Dr. Martinez fitou a menina perplexo. Sonhos não são clinicamente relevantes em estados de coma. E se não for um coma? Perguntou Chloe. E se estiverem apenas escondidas num lugar seguro, até alguém compreender por que razão partiram? Não é assim que a medicina funciona, criança. O cérebro humano não escolhe simplesmente desligar funções do corpo por causa de estados emocionais. Não escolhe, desafiou Chloe com suavidade. Nunca viu adultos adoecerem de tristeza. Nunca ouviu falar de pessoas que morrem de coração partido. O doutor Martinez abriu a boca para argumentar, depois hesitou. Em 30 anos de prática, testemunhara casos em que o trauma emocional se manifestara como doença física, em que a ligação mente-corpo desafiava explicações convencionais. Mesmo que o que sugere fosse possível, disse por fim com cuidado, teriam de existir alterações neurológicas mensuráveis, padrões documentados de atividade cerebral. Olhe para os monitores, interrompeu Chloe. Todos voltaram a atenção para as máquinas em torno da cama de Yassin. Os valores que durante meses tinham permanecido assustadoramente estáticos mostravam agora melhorias súbitas, mas consistentes. Frequência cardíaca ligeiramente elevada, mas estável. Atividade cerebral mais variada. Respiração menos mecânica. Isto pode ser coincidência, disse o Dr. Martinez, embora a mente científica já analisasse correlações. Ou pode ser um menino de 8 anos a decidir que talvez seja seguro voltar para casa, sugeriu Chloe. Incentivado pelas mudanças pequenas, mas significativas, Taleb continuou a falar com o filho.
E assim, eu sei que te fiz sentir que tinhas de ser perfeito, que não podias ser apenas uma criança que erra, faz perguntas difíceis e sonha com coisas impossíveis. A cabeça do menino virou-se quase imperceptivelmente na direção da voz do pai. Mas quero que saibas que eu amo o especialista em dinossauros, não o futuro homem de negócios. Amo o arquiteto de castelos de areia, não o herdeiro das minhas empresas. Amo o menino que pergunta por que o céu é azul, não aquele que já sabe todas as respostas. O Dr. Martinez inclinou-se para a frente, apesar do ceticismo. Em todos os seus anos de medicina, nunca tinha visto uma melhoria tão dramática provocada por conversa e não por tratamento. Se isto for real, murmurou. Se a intervenção emocional pode produzir mudanças físicas mensuráveis, disse Chloe, simplesmente então, talvez precisem de começar a fazer perguntas diferentes. Um som suave escapou dos lábios de Yassin, quase inaudível, mas inconfundivelmente humano. Foi o primeiro som vocal que emitira em 4 meses. O quarto mergulhou num silêncio absoluto quebrado apenas pelo bip constante dos monitores que agora registravam os sinais mais encorajadores em 8 meses de tratamento. Baba? A palavra saiu em sussurro fraca, como um sopro, mas com força suficiente para parar o tempo. O coração de Taleb quase explodiu de alegria e alívio. Sim, Habib, o Baba está aqui. Os olhos de Yassin abriram-se lentamente, desfocados no início, até encontrarem o rosto do pai. Eu estava a esconder-me, murmurou em árabe. Eu sei, meu menino lindo, respondeu Taleb. Mas agora estás seguro. Estás seguro para seres exatamente quem és. O doutor Martinez observava a cena em choque profissional. Medicamente impossível ou não estava a testemunhar a recuperação mais extraordinária da sua carreira? Chloe sorriu e avançou em silêncio na direção da porta. O trabalho dela ali tinha terminado. Espera, chamou Taleb. Não vás. Salvaste a vida do meu filho. Não respondeu Chloe com uma sabedoria muito além da idade. Eu só lhe lembrei como o ver. O resto sempre foi convosco. Quando alcançou a soleira da porta, e assim voltou a falar agora com a voz um pouco mais firme. A menina dos olhos verdes. Ela estava nos meus sonhos. Disse-me que alguém se iria lembrar de como me amar exatamente como eu sou. Chloe parou a pequena silhueta recortada pela luz forte do corredor do hospital. As palavras de Yassin ficaram suspensas no ar como uma ponte entre o impossível e o inegável. O doutor Martinez alternava o olhar entre o menino que despertava e a criança misteriosa, a formação médica em conflito com o que estava a presenciar. Estavas nos sonhos dele? Perguntou Taleb, a voz cheia de espanto e confusão. Chloe voltou-se. Os olhos verdes continham profundidades que pareciam antigas apesar da juventude. Às vezes as pessoas chamam tão alto na sua solidão que outros conseguem ouvi-las mesmo de muito longe. A tristeza do Yassin era como um farol na escuridão impossível de ignorar. O Dr. Martinez aproximou-se da cabeceira, os instintos profissionais a sobreporem-se ao espanto. Filho, podes dizer-me como te estás a sentir? Tens dores, náuseas, dificuldade em respirar. Yassin olhou para o pai antes de responder, como se pedisse permissão para dizer o que sentia de verdade. Taleb apertou-lhe a mão, encorajando-o. Está tudo bem, Habib. Diz ao doutor o que sentes. Sinto-me cansado, disse Yassin devagar. Como se tivesse dormido durante muito tempo. Mas não um sono bom. Um sono em que me estava a esconder. A esconder-te de quê? Perguntou o Dr. Martinez com suavidade, agora genuinamente envolvido nos aspectos psicológicos do caso. Os olhos de Yassin encheram-se de lágrimas. De desiludir o Baba. De não ser suficientemente inteligente, forte ou bom para ser o filho dele. As palavras atingiram Taleb como golpes físicos. Oh, Yassin, não. Tu nunca me podias desiludir. Nunca. Mas dizias-me sempre no que eu tinha de me tornar, sussurrou Yassin,
Que escolas tinha de frequentar, que línguas tinha de aprender, que tipo de homem tinha de ser. Eu sentia que o menino que eu era não era suficiente. Chloe acenou compreensiva. Os adultos fazem isso muitas vezes. Amam tanto as crianças que se esquecem de que quem elas são agora já é perfeito. O doutor Martinez tomava notas freneticamente à mente a tentar compreender as implicações do que via. Em 30 anos de medicina pediátrica nunca vi nada assim. A correlação entre resolução emocional e recuperação física é extraordinária. Talvez seja porque a medicina costuma tratar corpos em vez de pessoas, sugeriu Chloe. Os corpos são apenas as casas onde as almas vivem. Se a alma não quer estar em casa, a casa adoece. Taleb ajudou Yassin a sentar-se ligeiramente, apoiando o corpo frágil do filho. 8 meses acamado tinham afetado o tônus muscular do menino, mas os olhos estavam atentos e presentes como não estavam desde antes do início da doença. Yassin, preciso que compreendas uma coisa, disse Taleb, escolhendo as palavras com cuidado. Tive tanto medo de não te preparar bem para a vida, que me esqueci de te deixar vivê-la. Preocupei-me tanto com o teu futuro que te roubei o presente. Eu sei, Baba, respondeu Yassin em voz baixa. Eu sentia o quanto estavas assustado. Trabalhavas o tempo todo porque achavas que se ganhasses dinheiro suficiente, se construísses empresas suficientes, eu estaria seguro para sempre. Mas eu já estava seguro. Estava seguro contigo. A sabedoria profunda nas palavras do filho de 8 anos fez novas lágrimas brotarem nos olhos de Taleb. Quando foi que te tornaste tão sábio? Quando eu estava escondido? Respondeu Yassin simplesmente. Tive muito tempo para pensar nas coisas, no que realmente importa. Chloe aproximou-se novamente da cama, o rosto sério. E assim estás pronto para voltar por completo. Isso significa confiar que o mundo lá fora é diferente agora. Yassin olhou entre o pai e a menina extraordinária, que de alguma forma alcançara o seu mundo escondido e lhe oferecera um caminho de regresso. O Baba ainda vai esperar que eu seja perfeito, não disse Taleb com firmeza. Espero que sejas exatamente quem és. Quero saber o que te faz rir, o que desperta a tua curiosidade, o que te faz sonhar. Quero conhecer o meu filho, não a pessoa que eu achei que ele devia tornar-se. E se eu quiser estudar dinossauros em vez de negócios, continuou ele, então visitaremos todos os museus e sítios de escavação do mundo. E se eu quiser construir castelos de areia que o mar leva, então construiremos castelos novos todos os dias. E assim sorriu o primeiro sorriso genuíno que Taleb via em mais de um ano. Então estou pronto para voltar por completo. O Dr. Martinez observava maravilhado enquanto os sinais vitais do menino continuavam a melhorar a cada minuto, a tensão arterial a normalizar os reflexos musculares, a regressar as respostas cognitivas, a tornarem-se mais nítidas. Isto vai exigir uma revisão completa da forma como entendemos a psicologia pediátrica e a sua relação com a saúde física, murmurou. Ou talvez, sugeriu Chloe, apenas exija lembrar que o amor é o medicamento mais poderoso e que ouvir é a competência mais importante. Uma batida à porta interrompeu a conversa. Um supervisor da segurança entrou acompanhado por 2 agentes visivelmente desconfortáveis, mas determinados a resolver a presença não autorizada. Lamento, Sr. Al-Mansuri, mas precisamos de tratar desta situação. A criança não tem identificação, não há tutor presente, e não existe autorização para estar nesta instalação. Taleb olhou para Chloe, percebendo subitamente que a entrada dela nas suas vidas era tão misteriosa quanto milagrosa. Pai, para onde vais agora? Para onde for preciso a seguir? Respondeu ela com o mesmo tom direto que usara ao falar da vida nas ruas. Não disse Taleb com firmeza. Isso não é aceitável. Salvaste a vida do meu filho. Devolveste-me a minha família. Não vou permitir que voltes a viver na rua. Chloe inclinou a cabeça estudando-o com aqueles olhos verdes extraordinários.
quer ajudar-me? Quero adotar-te, disse Taleb, surpreendendo-se a si próprio. Se nos quiseres, o Yassin precisa de uma irmã. E eu preciso de aprender com alguém que entende o que as crianças realmente precisam. O supervisor da segurança mexeu-se constrangido. Senhor, os processos de adoção são bastante complexos, especialmente quando o historial da criança é desconhecido. Tenho advogados suficientes para lidar com qualquer complexidade legal, interrompeu Taleb. E recursos mais do que suficientes para providenciar toda a documentação e investigação necessárias. Chloe ficou em silêncio por um longo momento, ponderando aquela reviravolta inesperada. E se eu não for o que espera? E se eu der mais problemas do que imagina? E se fores exatamente aquilo de que a nossa família precisa? Contrapôs Taleb. E se a pessoa que me ensinou a ver o meu filho for precisamente a filha que eu nunca soube que esperava? E assim, estendeu a mão fraca na direção de Chloe. Por favor, fica. Eu sonhei em ter uma irmã que entendesse as coisas, que me ajudasse a explicar sentimentos aos adultos. O Dr. Martinez pigarreou. Senhor, Al-Mansuri, do ponto de vista médico, o seu filho vai precisar de reabilitação física extensa após meses de inatividade. Mas, psicologicamente, esta criança parece ter proporcionado mais benefício terapêutico do que todo o nosso departamento de psiquiatria. Então ela fará parte da equipa de recuperação dele, decidiu Taleb, e da nossa família se assim o desejar. Chloe olhou em redor para os rostos que a observavam com expectativa. Durante 2 anos sobrevivera sozinha, sem confiar em ninguém, contando apenas com a própria sabedoria e instintos. A ideia de pertencer a algum lugar, de ter um verdadeiro lar, era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Posso continuar a ajudar outras crianças que se estão a esconder? Perguntou. Há outras por aí que precisam que alguém as veja. Vamos ajudá-las juntos, prometeu Taleb. Todos nós. E assim apertou a mão de Chloe com a pouca força que recuperara. Seremos a família que vê as pessoas, sussurrou. E pela primeira vez em 7 anos, Chloe sentiu o que era pertencer de verdade. 3 semanas depois, a transformação no Hospital Pediátrico de Coimbra foi nada menos do que milagrosa. E assim passou da imobilidade total para se sentar, comer alimentos sólidos e participar em conversas que revelavam a mente brilhante e curiosa que estivera escondida sob meses de silêncio. A equipa médica documentou a recuperação como o caso mais notável da história do hospital, embora ainda lutasse para explicar como uma intervenção emocional produzira resultados físicos tão dramáticos. O Dr. Martinez tornou-se um defensor improvável do que passou a chamar cuidados pediátricos holísticos, apresentando o caso de Yassin em conferências médicas por todo o mundo. As implicações eram assustadoras se as crianças pudessem literalmente desaparecer das próprias vidas por negligência emocional. Quantos outros casos considerados incuráveis seriam na verdade almas escondidas. Chloe foi oficialmente colocada sob tutela temporária de Taleb, enquanto os processos de adoção avançavam pelos canais legais competentes. A investigação ao seu passado revelou uma história trágica infelizmente comum. Os pais morreram num acidente de viação quando ela tinha 4 anos. Seguiram-se várias tentativas falhadas de acolhimento familiar. E, por fim, a fuga a sobreviver sozinha pareceu-lhe menos doloroso do que permanecer em casas onde não era desejada. O que a investigação não conseguiu explicar foi a capacidade extraordinária de Chloe para ver dentro do coração de crianças em sofrimento. A notícia da menina milagrosa que despertara o menino catatônico espalhou-se rapidamente pela ala pediátrica do hospital e pais desesperados começaram a procurá-la. Ela não devia ser exposta a isto, argumentara inicialmente o Dr. Martinez. Ela própria é uma criança, não uma terapeuta. Mas Chloe insistiu em visitar outros pequenos pacientes e os resultados foram consistentemente notáveis. Uma menina de 10 anos com ataques severos de ansiedade acalmou-se depois de Chloe simplesmente se sentar ao seu lado e dizer: "É assustador quando os adultos esperam que sejamos corajosos."
O tempo todo, não é. Um adolescente em recuperação após uma tentativa de suicídio voltou a falar com os psicólogos depois de Chloe lhe dizer: às vezes, o mundo fica tão barulhento que desaparecer parece o único lugar silencioso que resta. Taleb observava a nova filha com uma mistura crescente de admiração e preocupação. O dom dela era inegável, mas temia o peso emocional de absorver constantemente a dor de outras crianças. Como consegues fazer isso? Perguntou-lhe certa noite, enquanto estavam no quarto de Yassin, a vê-lo montar um puzzle de dinossauros, uma paixão de antes do desaparecimento que agora redescobria com alegria. Fazer o quê? Respondeu Chloe, ajudando Yassin a encontrar uma peça do Triceratops, ver o coração das pessoas dessa maneira. Saber exatamente o que elas precisam de ouvir. Chloe ficou em silêncio por um momento, a pensar em como explicar algo que lhe parecia tão natural quanto respirar. Quando se está muito sozinho, aprende-se a reconhecer a solidão nos outros. Quando se é invisível, vê-se muito bem quem também é invisível. Mas isso não dói. Sentir tanta tristeza. Às vezes, admitiu ela, mas dói mais passar por alguém que se está a afogar e fingir que não se viu. E assim levantou o olhar do puzzle. A Chloe salvou-me porque sabia o que era precisar de ser salvo. A simplicidade daquela verdade apertou o peito de Taleb. Duas crianças, uma que desaparecera dentro da própria vida e outra descartada pelo sistema que devia protegê-la, estavam a ensinar-lhe mais sobre amor e compaixão do que um MBA em Harvard e décadas de sucesso empresarial alguma vez tinham ensinado. Baba disse Yassin de repente: podemos fazer alguma coisa para ajudar outras crianças como a Chloe e como eu. O que queres dizer, Habibi? Crianças que se estão a esconder, crianças que se sentem invisíveis. Talvez possamos criar um lugar onde elas possam simplesmente ser crianças sem terem de ser perfeitas, gratas ou consertadas. Taleb olhou para o filho com renovado espanto. O menino que fora pressionado a pensar em margens de lucro e estratégias empresariais estava agora a imaginar formas de curar corações partidos. E como seria esse lugar? Como uma casa, respondeu Chloe de imediato. Não como um hospital, nem uma escola, nem um centro de tratamento. Apenas um lugar onde as crianças pertençam exatamente como são, com livros de dinossauros materiais, para construir castelos de areia, e adultos que perguntam com o que sonhas, em vez de o que queres ser quando cresceres, acrescentou Yassin entusiasmado. O Dr. Martinez, que passara para verificar o progresso de Yassin, ouviu a conversa à porta. Sabem, há uma necessidade enorme de abordagens inovadoras na saúde mental pediátrica. A terapia tradicional não chega a todas as crianças, especialmente as que aprenderam a não confiar nos adultos. A mente empresarial de Taleb começou a funcionar, mas pela primeira vez em anos estava focada em criar em vez de adquirir, em curar em vez de lucrar. O que seria preciso para criar algo assim? Financiamento, claro, respondeu o Dr. Martinez. Mas mais importante, as pessoas certas. Profissionais que entendam que a cura emocional não pode ser apressada nem forçada. O médico lançou um olhar significativo para Chloe. Pessoas como aquelas que já estiveram onde essas crianças estão, completou ela. Crianças a ajudar crianças. Adultos que se lembram de como era ser pequeno, assustado e não ouvido. Nos dias seguintes, a ideia começou a ganhar forma. Taleb usou as suas ligações para consultar psicólogos infantis, assistentes sociais e especialistas em educação. O que emergiu foi a visão de algo sem precedentes. Uma residência que combinasse o conforto de um lar com os recursos de um centro terapêutico, onde as crianças pudessem curar ao seu próprio ritmo, sendo vistas e valorizadas por quem são e não por quem poderiam vir a ser. Vamos chamar-lhe Casa do Yassin, anunciou Taleb numa manhã, fazendo o filho levantar os olhos surpreendido do livro de paleontologia que estava a ler. Mas babá, eu não fui o único que precisou de ser salvo. Não concordou Taleb. Mas foste tu que me ensinaste a ver as crianças que se escondem, e a Chloe,
foi quem nos ensinou aos dois como ajudá-las a voltar para casa. Os desafios legais e logísticos eram enormes, mas os recursos e a determinação de Taleb mostraram-se ainda maiores. Ele adquiriu uma vasta propriedade nas colinas de Sintra, rodeada de verde com jardins amplos, um pequeno lago e espaço suficiente para que as crianças pudessem encontrar tanto comunidade como solidão conforme precisassem. O processo de concessão tornou-se um projeto familiar. E assim, insistiu numa biblioteca com puffs e janelas do chão ao teto, onde as crianças pudessem ler sobre tudo o que despertasse a sua curiosidade. Chloe defendeu a criação de ateliês de arte, salas de música e espaços silenciosos, onde os miúdos pudessem processar emoções sem qualquer pressão para falar antes de estarem prontos. E os adultos, perguntou o Dr. Martinez, numa das reuniões de planeamento. A equipa que vai trabalhar aqui tem de ser pessoas que entendam que curar não é consertar crianças partidas, respondeu Chloe com seriedade. É criar espaços seguros para que as crianças se recomponham sozinhas. Taleb ficava continuamente impressionado com a sabedoria da nova filha. Aos 7 anos articulava verdades sobre trauma e recuperação que muitos profissionais experientes tinham dificuldade em compreender. As suas ideias estavam a moldar todos os aspectos do projeto. A atenção mediática era inevitável. Bilionário cria refúgio de cura depois de menina sem abrigo, salvar o seu filho, tornou-se uma história internacional, com destaque em meios de comunicação portugueses e europeus. Taleb foi cuidadoso em proteger a privacidade das duas crianças, usando a visibilidade apenas para alertar para a crise de saúde mental entre os jovens. Todas as crianças merecem ser vistas por quem são, não por quem os adultos acham que elas deveriam tornar-se, dizia nas entrevistas. O meu filho ensinou-me que desaparecer é por vezes a única forma que uma criança tem de dizer não estou bem. E a minha filha ensinou-me que a cura mais poderosa acontece quando alguém te vê de verdade e te aceita exatamente como és. Defensores dos direitos das crianças elogiaram a iniciativa, enquanto os céticos questionaram se a filantropia de um homem rico poderia resolver problemas sistêmicos da saúde mental infantil. Para Taleb, porém, nunca se tratou de resolver questões globais. Tratava-se de garantir que nenhuma criança voltaria a sentir-se tão invisível que desaparecer parecesse a única opção. 6 meses depois daquele dia que mudara tudo no quarto do hospital, a casa do Yassin abriu as portas aos seus primeiros residentes. 12 crianças entre os 6 e os 16 anos cada uma, com a sua própria história de perda-negligência ou abandono por sistemas que deveriam protegê-las. Chloe, agora oficialmente Chloe Al-Mansouri, assumiu o papel de responsável pelo coração da casa, um título em que insistira. A sua missão era simples: ver as crianças que outros não viam e ajudá-las a lembrar-se de que era seguro voltar a ser visíveis. No dia da inauguração, enquanto Taleb observava as crianças explorarem o novo lar com uma curiosidade cautelosa, e assim aproximou-se com um desenho. O que é isto, Habib? Somos nós, explicou Yassin, apontando para figuras de pau reunidas em torno de uma casa. Mas olha, algumas crianças estão desenhadas bem clarinhas, quase a desaparecer. Por que desenhaste assim? Porque é assim que elas se sentem agora. E assim fez uma pausa. Mas a Chloe diz que se formos pacientes e continuarmos a amá-las, exatamente como são elas, vão começar a desenhar-se cada vez mais escuras, até ficarem tão reais e sólidas como todas as outras. Taleb abraçou o filho com força, maravilhado, com a profundidade contida numa explicação tão simples. A recuperação não era feita de transformações dramáticas. Era tornar-se real outra vez, pouco a pouco, um dia cuidadoso de cada vez. 1 ano depois da abertura da casa do Yassin, a lista de espera já ultrapassava 200 crianças. As histórias de sucesso eram impressionantes, mas mais importante ainda, a instituição provara que a compreensão intuitiva de Chloe sobre o trauma infantil podia ser estruturada sem perder a sua humanidade essencial. A doutora Sarah Chen, diretora clínica que Taleb recrutara do Boston Children's Hospital,
fora inicialmente cética quanto à ideia de ter uma criança de 8 anos como consultora. Porém, depois de observar as interações de Chloe com os casos mais difíceis, tornou-se uma das suas maiores defensoras na comunidade profissional. A terapia tradicional parte do princípio de que as crianças têm de se adaptar aos nossos métodos, explicou a doutora Chen num documentário. A Chloe ensinou-nos a adaptar os métodos à forma única como cada criança comunica o sofrimento. Algumas desaparecem no silêncio, outras na hiperatividade, outras ainda numa obediência perfeita que esconde o que realmente sentem. A abordagem da instituição era revolucionária na sua simplicidade. Em vez de se concentrarem em diagnósticos e planos de tratamento, os profissionais eram formados para fazer uma única pergunta: o que é que esta criança está a tentar dizer-nos através do seu comportamento? As respostas revelavam muitas vezes necessidades que nada tinham a ver com doença mental e tudo a ver com o facto de a criança se sentir fundamentalmente invisível. Marcos, um menino de 10 anos que fora rotulado como opositor e desafiante em 3 colocações anteriores, deixou de ter explosões agressivas na primeira semana após a chegada. A viragem aconteceu quando Chloe reparou que ele reagia sempre mal durante as transições entre atividades. Ele não está a ser desafiante, explicou ao assistente social perplexo. Ele tem medo de não saber o que vem a seguir. O cérebro entra em pânico quando não consegue prever o próximo passo. A solução foi elegantemente simples. Marcos passou a ter um horário diário detalhado com imagens a representar cada atividade, e os adultos começaram a avisá-lo 5 minutos antes de qualquer mudança. Os problemas de comportamento praticamente desapareceram. A Lia, uma rapariga de 12 anos que não falava desde que presenciara a overdose da mãe, começou a comunicar através da arte, depois de Chloe passar uma tarde inteira sentada ao seu lado, em silêncio desenhando emoções. Sem pressão para falar, sem agenda terapêutica. Apenas 2 pessoas a expressar aquilo que não cabia em palavras. Às vezes a cura acontece no silêncio, explicou Chloe à doutora Chen. Os adultos querem sempre que as crianças falem dos sentimentos, mas alguns sentimentos são grandes demais para palavras. Precisam de sair primeiro em cores e formas. O sucesso da Casa do Yassin começou a atrair a atenção de sistemas de proteção à infância em todo o mundo. Delegações da Austrália, do Reino Unido e da Escandinávia visitaram o espaço na esperança de replicar o modelo nos seus países. Mas depressa perceberam que a eficácia do projeto não era facilmente exportável. Dependia demasiado da intuição e da percepção únicas que Chloe trazia a cada situação. Não se pode fabricar empatia, nem treinar alguém para ver crianças invisíveis, observou o Dr. Martinez durante uma dessas visitas. O dom da Chloe nasce da sua própria experiência de invisibilidade. Ela reconhece a dor porque a viveu e sabe oferecer esperança porque alguém lhe ofereceu a ela. Essa constatação levou a um desenvolvimento inesperado. A Casa do Yassin começou a recrutar ativamente profissionais com histórias pessoais de trauma infantil, antigos jovens em acolhimento, adultos sobreviventes de abuso. Pessoas que sabiam por experiência própria o que era precisar de ser salvas. Tornaram-se os cuidadores mais eficazes da instituição. Curadores feridos, chamou-lhes a doasta doutora Chen. Pessoas cujas cicatrizes se transformaram em fontes de força. Taleb observava tudo isto com crescente espanto e humildade. O plano inicial de criar um centro de tratamento evoluíra para algo muito mais profundo, uma comunidade onde crianças feridas e adultos em processo de cura aprendiam a ver e valorizar o eu autêntico uns dos outros. A transformação na sua própria família era igualmente notável. E assim agora, com 9 anos, não só recuperara totalmente como se tornara um defensor apaixonado de outras crianças em dificuldade. A sua inteligência, já não sufocada pela pressão de ser perfeito, florescia em direções que Taleb nunca imaginara. O menino, que fora preparado para herdar um império empresarial, estava agora a criar jogos de tabuleiro para ajudar crianças a expressar emoções complexas e a escrever histórias sobre dinossauros
que se sentiam diferentes das suas famílias. Ficas desiludido por eu não querer gerir as tuas empresas? Perguntou Yassin certa noite, enquanto caminhavam pelos jardins da instituição, observando crianças a brincar de formas que antes seriam impossíveis. Desiludido, Taleb sorriu. Estou orgulhoso para lá das palavras. Vais mudar o mundo de maneiras que eu nunca conseguiria imaginar. E todo o dinheiro que gastaste a construir um império. Não te entristece, eu talvez não o querer. Taleb parou e ajoelhou-se para ficar à altura do filho. O império nunca foi o objetivo, Yassin. Tu sempre foste. E agora percebo que a melhor forma de te amar é ajudar-te a tornar-te exatamente quem estás destinado a ser, não quem eu achei que devia ser. Chloe, agora com 8 anos, e oficialmente adotada, surpreendeu todos ao manifestar pela primeira vez interesse em educação formal. Mas em vez de um percurso escolar tradicional, queria estudar psicologia infantil e serviço social para complementar o seu dom natural com conhecimento técnico. Quero aprender a ciência por trás do que sinto, explicou a Taleb, para poder ajudar mais crianças e ensinar outros adultos a ver o que eu vejo. Os seus tutores ficaram impressionados com a compreensão intuitiva que tinha de conceitos psicológicos complexos. Teorias que alunos de pós-graduação levavam anos a dominar pareciam-lhe evidentes porque ela já as tinha vivido. Os ensaios de Chloe sobre trauma infantil começaram a ser lidos por profissionais com o dobro da sua idade que encontravam perspectivas novas e profundas na forma única como ela via o mundo. O sucesso da casa do Yassin trouxe também desafios inesperados. A atenção mediática gerou apoio, mas também escrutínio. Alguns críticos questionavam se era profissionalmente responsável depender da intuição de uma criança. Outros preocupavam-se com a pressão que tanta exposição poderia exercer sobre a própria Chloe. Ela é apenas uma menina, argumentou um psicólogo infantil num debate televisivo. Estamos a pedir-lhe que carregue fardos com que adultos treinados têm dificuldade em lidar. O que acontece quando o peso de tanta dor se torna insuportável? Era uma preocupação legítima que mantinha Taleb acordado muitas noites. Ele tinha conversas regulares com Chloe sobre limites, incentivando-a a fazer pausas e a viver atividades normais de infância. Ainda assim, ela parecia possuir uma capacidade natural para proteger o próprio equilíbrio emocional, mantendo-se aberta aos outros. Dor. Eu não carrego a tristeza deles, explicou com a sua sabedoria característica. Apenas lhes mostro onde podem pousá-la em segurança. Há uma diferença entre sentir a dor de alguém e assumir a responsabilidade de a curar. A doutora Chen implementou protocolos rigorosos para garantir que a participação de Chloe fosse adequada à sua idade e desenvolvimento. Chloe frequentava sessões regulares com a terapeuta da instituição, participava em atividades normais de criança e nunca era pressionada a trabalhar com casos potencialmente demasiado traumáticos para alguém da sua idade. Mas talvez o desafio mais significativo tenha vindo de uma fonte inesperada, o próprio sucesso. À medida que a reputação da casa do Yassin se espalhava, pais desesperados começaram a ver Chloe como uma fazedora de milagres, trazendo crianças de todo o país, com a expectativa de que ela as consertasse como acontecera com Yassin. Ela não é magia, Taleb via-se a explicar repetidamente. É uma menina com empatia e percepção extraordinárias, mas não pode resolver todos os problemas, nem curar todas as feridas. Os mal-entendidos atingiram o auge quando uma família abastada veio de Nova York com o filho autista, esperando que Chloe curasse a condição. Quando ela explicou que o autismo não era algo a corrigir, que o menino simplesmente experienciava o mundo de forma diferente e precisava de aceitação, não de tratamento, os pais acusaram a instituição de fraude. É por isto que precisamos de cautela, alertou a doutora Chen a Taleb. As pessoas querem soluções simples para problemas complexos. Querem acreditar que amor e compreensão resolvem tudo. E quando a realidade não corresponde às expectativas, ficam zangadas. O incidente obrigou a instituição a comunicar de forma mais clara
o que a casa do Yassin podia e não podia fazer. Não realizavam milagres. Criavam condições para que a resiliência natural das crianças pudesse emergir. Algumas, como Yassin, estavam escondidas da dor emocional e precisavam de permissão para ser quem eram. Outras tinham condições neurológicas ou psiquiátricas reais que exigiam intervenção médica acompanhada de apoio emocional. Nós ajudamos crianças que se perderam, explicou Chloe numa reunião de equipa, a voz jovem carregada de uma autoridade que continuava a surpreender os adultos. Mas algumas crianças não estão perdidas. São apenas diferentes. O nosso trabalho é ajudar as famílias a compreender a diferença. À medida que a casa do Yassin se aproximava do 2º aniversário, a instituição evoluíra para algo sem precedentes, um modelo de cuidados centrados na criança estudado e replicado em vários países. Para Taleb, porém, a verdadeira medida do sucesso não estava nos elogios nem na atenção mediática. Estava em ver crianças a redescobrir a própria voz e famílias a aprenderem finalmente a escutá-las de verdade. A celebração do 2º aniversário foi diferente de qualquer marco corporativo que Taleb alguma vez vivera. Em vez de relatórios de lucros ou planos de expansão, o encontro centrou-se no que era realmente precioso, as histórias de crianças que tinham voltado a si mesmas. Emma, agora com 13 anos, colocou-se diante das famílias e da equipa, a voz firme ao partilhar a sua transformação. Há 2 anos eu estava sempre zangada, e os meus pais achavam que eu os odiava. Mas eu não estava zangada. Estava com medo. Medo de nunca ser suficientemente boa. Medo de eles amarem mais a filha perfeita que queriam do que a filha confusa que tinham. Os pais sentados na primeira fila enxugavam as lágrimas enquanto ela continuava. A Chloe ajudou-me a perceber que a minha raiva era a forma de dizer por favor vejam-me. E quando a minha mãe e o meu pai aprenderam a ver-me de verdade, não as notas nem as regras que eu seguia, mas a pessoa que eu era por dentro, a raiva simplesmente desapareceu. A plateia aplaudiu, mas Chloe, agora com 9 anos, parecia mais atenta ao irmão mais novo de Emma sentado no fundo da sala. Jake, de 7 anos, começara a apresentar comportamentos preocupantes em casa, retraimento, pesadelos e uma necessidade obsessiva de ser sempre bom. Após a apresentação de Emma, Chloe aproximou-se de Taleb em silêncio. O Jake precisa de ajuda, sussurrou. Ele está a esforçar-se tanto para ser perfeito que está a desaparecer tal como o Yassin desapareceu. Taleb olhou para o rapaz sentado de forma antinaturalmente imóvel, as mãos dobradas com precisão no colo, o rosto cuidadosamente neutro. Para a maioria das pessoas, Jake parecia uma criança bem comportada. Mas pelos olhos de Chloe, aquele comportamento perfeito era um sinal de alerta, não de tranquilidade. O que é que vês? Perguntou Taleb em voz baixa. Ele aprendeu que ser invisível é mais seguro do que ser notado, respondeu Chloe. A Emma recebia toda a atenção quando se portava mal. Então o Jake decidiu que a melhor maneira de se manter seguro era não causar problema nenhum. Era um padrão que já tinham visto antes. Irmãos de crianças com dificuldades evidentes desenvolviam frequentemente os seus próprios mecanismos de sobrevivência, tornando-se excessivamente vigilantes em relação ao bom comportamento para não acrescentar estresse a famílias já sobrecarregadas. O resultado eram crianças que se perdiam na busca da perfeição, desaparecendo com a mesma eficácia das que explodiam em comportamentos dramáticos. A doutora Chen documentara esse fenômeno na sua investigação, observando que muitas famílias ignoravam os sinais de alerta em crianças obedientes, enquanto concentravam toda a atenção nos irmãos, com dificuldades mais visíveis. Jake representava uma população crescente de crianças invisíveis, cujo sofrimento se manifestava através da complacência excessiva, e não da rebeldia. Devemos falar com os pais dele? Perguntou Taleb. Ainda não respondeu Chloe, pensativa. Eles não estão prontos para ouvir que o filho bom também pode estar a sofrer. Ainda estão a processar a recuperação da Emma. Mas devemos continuar a observar o Jake. A conversa foi interrompida pelo Dr. Martinez,
que se aproximou com uma expressão entusiasmada. O Journal of Pediatric Psychology quer publicar o nosso estudo abrangente sobre intervenção emocional em casos pediátricos. A recuperação do Yassin tornou-se um caso de referência na área. Taleb sentiu um orgulho familiar, mas diferente daquele que outrora sentira com conquistas empresariais. Agora o sucesso não se media em dinheiro, mas em cura. Não em domínio de mercado, mas em florescimento humano. E mais continuou o Dr. Martinez. A Organização Mundial da Saúde convidou-nos a apresentar o nosso modelo na conferência anual sobre saúde mental infantil. Estão particularmente interessados na forma como integramos o apoio entre pares crianças a ajudar crianças no nosso enquadramento terapêutico. O reconhecimento era gratificante, mas Taleb aprendera a ser cauteloso com validações externas excessivas. O trabalho ainda estava em evolução e dependia profundamente das percepções únicas que Chloe trazia a cada situação. Escalar aquele modelo exigiria cuidado extremo para preservar a sua humanidade essencial, ao mesmo tempo que se tornava acessível a outras comunidades. Já tivemos resposta das famílias de Minneapolis. Perguntou Taleb, referindo-se a um grupo de pais que queria criar uma instituição semelhante na sua cidade. Ainda estão a lutar com o modelo de financiamento, respondeu a doutora Chen. Compreendem a abordagem terapêutica, mas não conseguem encontrar alguém com as capacidades intuitivas da Chloe para atuar como consultora emocional. Era o desafio persistente que enfrentavam. O sucesso dependia demasiado de uma criança extraordinária. Embora tivessem formado equipas para reconhecer muitos dos padrões que Chloe identificava, ninguém possuía a sua compreensão imediata e visceral da forma como as crianças comunicavam sofrimento. Talvez isso esteja bem, disse Chloe, que ouvira a conversa. Talvez cada lugar precise de encontrar a sua própria pessoa, alguém que entenda as crianças invisíveis porque já esteve lá. A sugestão acendeu uma ideia que se vinha a formar na mente de Taleb há meses. E se criássemos um programa de formação específico para adultos que sobreviveram a traumas de infância? Refletiu em voz alta. Pessoas que possam ter capacidades intuitivas semelhantes, mas nunca tiveram oportunidade de as desenvolver ou aplicar profissionalmente. Podíamos criar um programa de bolsas, recrutar pessoas com experiência vivida de invisibilidade na infância e treiná-las para reconhecer isso nos outros. Os olhos da doutora Chen brilharam. Um programa de especialistas pares com base em trauma, disse, mas focado especificamente no desaparecimento emocional infantil. Isso poderia ser revolucionário. A ideia ganhou força à medida que discutiam as implicações. A formação terapêutica tradicional centrava-se em teoria clínica e técnica, mas raramente abordava as competências intuitivas necessárias para reconhecer quando uma criança se escondia à vista de todos. Pessoas como Chloe, aquelas que tinham sobrevivido à própria invisibilidade, possuíam conhecimentos que não podiam ser ensinados em manuais. Como seria essa formação? Perguntou o Dr. Martinez. Começaria por ajudar as pessoas a compreenderem as próprias experiências? Sugeriu Chloe com a sua sabedoria habitual. É preciso conhecer os próprios esconderijos antes de poder ajudar outra pessoa a encontrar os dela. Nos meses seguintes, o programa de bolsas começou a tomar forma. Estabeleceram parcerias com universidades locais para desenvolver um currículo que combinava a psicologia infantil tradicional com aprendizagem experiencial conduzida por sobreviventes de trauma. A primeira turma incluiria antigos jovens em acolhimento adultos que tinham crescido em famílias marcadas pela dependência, pessoas que viveram doença ou deficiência na infância, todos aqueles cujos primeiros anos lhes ensinaram o que significava não ser visto. E assim agora, com 10 anos, mostrava um interesse crescente no desenvolvimento do programa. A sua própria experiência de desaparecer e regressar dera-lhe percepções únicas sobre o processo de recuperação que surpreendiam até os adultos à sua volta. A parte mais difícil não é decidir voltar, explicou numa das reuniões de planeamento. É confiar que o mundo que deixaste será diferente daquele que te fez esconder em primeiro lugar. A observação,
levou a uma compreensão crucial. A reintegração bem-sucedida exigia não só ajudar as crianças a sair do esconderijo, mas também garantir que os ambientes para onde regressavam tinham realmente mudado. As famílias precisavam de aprender novas formas de ver e responder aos filhos. As escolas tinham de reconhecer o sofrimento emocional, a par das dificuldades acadêmicas. E as comunidades tinham de compreender que a cura é um processo contínuo, não um acontecimento pontual. Os primeiros diplomados do programa de bolsas incluíam Maria, uma ex-jovem em acolhimento, que saíra do sistema aos 18 anos e agora estudava serviço social. David, cuja infância fora moldada pelo alcoolismo do pai e que desenvolvera uma capacidade notável para perceber quando as crianças andavam em bicos de pés emocionais. E Sarah, que passara os primeiros anos de vida entre hospitais e compreendia como o trauma médico podia levar as crianças a desligarem-se do próprio corpo. Cada um trazia dons próprios para o trabalho. Maria identificava rapidamente crianças que aprenderam a não pedir o que precisam. David reconhecia a hipervigilância de quem vive com adultos imprevisíveis. Sarah entendia como a vulnerabilidade física podia gerar retraimento emocional. Estamos a construir um exército de curadores feridos, observou a doutora Chen com satisfação. Pessoas que transformaram cicatrizes em fontes de força. O sucesso do programa superou todas as expectativas. Em 6 meses, iniciativas semelhantes estavam a ser desenvolvidas em 12 cidades e em 3 localizações internacionais. O modelo espalhava-se não por expansão corporativa, mas pelo crescimento orgânico de comunidades que reconheciam e cultivavam os seus próprios curadores invisíveis. Talvez o desenvolvimento mais significativo tenha surgido de uma fonte inesperada, Jake Dar, o irmão mais novo de Emma, que Chloe identificara como alguém a sofrer em silêncio. Durante uma sessão de terapia familiar destinada a celebrar o progresso contínuo de Emma, Jake encontrou finalmente a sua voz. Toda a gente fala de como a Emma foi corajosa por expressar a raiva, disse baixinho. Mas e se não estás zangado? E se estás apenas com medo de ocupar espaço a mais? A pergunta abriu uma comporta de reconhecimento entre as famílias presentes. De repente, os pais começaram a ver as crianças fáceis com novos olhos, percebendo que a obediência podia ser uma forma de desaparecer tão eficaz quanto a rebeldia. A sessão levou à criação de programas específicos para crianças invisíveis, aquelas que se escondiam através do perfeccionismo da necessidade de agradar ou da autossuficiência excessiva. Jake tornou-se o primeiro caso de sucesso desta nova vertente, aprendendo que era seguro ter necessidades, cometer erros e ocupar um espaço saudável dentro da família. Quando a casa do Yassin entrou no 3º ano, Taleb refletiu sobre o caminho que os trouxera até ali. O que começara como a busca desesperada de um pai por respostas médicas, transformara-se num movimento que estava a mudar a forma como a sociedade compreendia e respondia ao sofrimento infantil. A pequena rapariga que irrompera naquele quarto de hospital com olhos verdes, cheios de sabedoria antiga, não só salvara o seu filho, ensinara-os a todos como salvar-se uns aos outros. 3 anos depois daquele dia milagroso no hospital, Chloe enfrentou o seu maior desafio até então. Um rapaz de 12 anos chamado Ryan foi encaminhado para a casa do Yassin após uma tentativa de suicídio, a 3ª em 6 meses. Ao contrário das outras crianças que Chloe ajudara Ryan, parecia completamente inacessível. Recusava-se a falar, a comer ou a reconhecer a presença de quem quer que fosse. Os seus olhos carregavam uma escuridão que lembrava a todos o quão perto estiveram de perder Yassin. Acho que não consigo ajudá-lo, confessou Chloe a Taleb numa noite com lágrimas a escorrerem pelo rosto de 10 anos. Pela primeira vez, desde que o seu dom se manifestara, sentia-se impotente. Ele não está escondido como os outros. Ele foi-se. Mesmo foi-se. A doutora Chen esgotara todas as abordagens clínicas disponíveis. Os pais de Ryan estavam devastados depois de verem o filho antes tão luminoso desaparecer por completo.
após sofrer bullying na escola por ser diferente. As outras crianças da casa do Yassin começavam a sentir o peso do desespero de Ryan a afetar o próprio processo de recuperação. Talvez algumas crianças estejam demasiado partidas para serem salvas. Sussurrou a dúvida na mente de Chloe pela primeira vez na sua vida. Nessa noite, ela sentou-se sozinha no quarto de Ryan, enquanto ele fixava o teto imóvel e distante. Chloe já tentara tudo. Conversa suave, presença silenciosa a desenhar juntos, até partilhar a própria história de sobrevivência. Nada o alcançava. Eu sei que me consegues ouvir, Ryan sussurrou. E sei que achas que ninguém te entende, mas eu entendo. Eu sei como é quando a dor fica tão grande que desaparecer para sempre parece a única forma de a fazer parar. Nenhuma reação. A diferença entre nós é que eu tive de sobreviver na rua, continuou ela. Por isso aprendi a lutar. Mas tu estás cansado de lutar, não estás? Só queres que a dor pare. Algo tremeluziu nos olhos de Ryan, quase imperceptível. Mas Chloe viu. Há uma coisa que precisas de saber, disse com firmeza gentil. Os adultos falharam-te. A escola falhou-te. As crianças que te magoaram falharam-te. Mas tu não falhaste. Não estás partido. Estás apenas exausto. Ela subiu para a cadeira ao lado da cama, acomodando-se como se planeasse ficar ali para sempre. Vou contar-te um segredo que mais ninguém sabe. Quando eu vivia na rua, houve uma noite em que quase desisti também. Estava com tanto frio, tanta fome, tão cansada de ser invisível, que pensei que talvez fosse mais fácil simplesmente parar. A cabeça de Ryan virou-se ligeiramente na direção da sua voz. Mas sabes o que me salvou? Não foi a esperança de uma vida melhor, nem acreditar que tudo ia melhorar. Foi um pensamento pequenino. E se houver outra criança, algures que precise de alguém que a entenda da forma como eu precisei de ser entendida, e se a minha dor puder tornar-se a cura de outra pessoa? As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Ryan, a primeira emoção visível. Em meses. Ryan, eu preciso que fiques, disse Chloe com doçura. Não pelos teus pais, nem pelos médicos, nem sequer por ti agora. Preciso que fiques porque há outras crianças que vão precisar de alguém que entenda o que tu entendes. Alguém que saiba o quão escuro pode ficar e que possa dizer-lhes que é possível voltar dessa escuridão. Os lábios de Ryan abriram-se e pela primeira vez em 6 meses ele falou. E se eu não conseguir voltar? Então ficamos juntos na escuridão até estares pronto, respondeu Chloe simplesmente. E quando estiveres pronto, mesmo que demore anos, caminharemos de volta para a luz, um passo de cada vez. Prometes que não vais embora. Prometo que não vou embora. E prometo que a tua dor não será desperdiçada. Um dia, vais salvar alguém da mesma forma que estás a deixar-me salvar-te agora. Ryan sentou-se devagar, estendendo a mão para a de Chloe. Eu não sei como deixar de doer. Ninguém sabe no início, disse ela com ternura. Mas aprendemos juntos. É isso que as famílias fazem. Aprendem a curar juntas. Quando o amanhecer começou a iluminar a casa do Yassin, 2 crianças estavam sentadas lado a lado, na luz nascente, uma que aprendera a transformar a própria dor em propósito, e outra que começava a descobrir que a sua escuridão poderia um dia tornar-se a aurora de alguém. 5 anos depois, o Dr. Ryan Martinez, já não o rapaz quebrado que quase desistira da vida, encontrava-se diante da Conferência Internacional de Saúde Mental Infantil, preparando-se para falar a uma plateia de profissionais de todo o mundo. Aos 17 anos, era o orador principal mais jovem da história do evento. O meu nome é Ryan, e sou a prova viva de que nenhuma criança está demasiado perdida para encontrar o caminho de volta. A casa começou com a voz firme e segura. Há 5 anos, uma menina de 10 anos chamada Chloe salvou a minha vida não tentando consertar-me, mas sentando-se comigo na minha escuridão, até eu estar pronto para caminhar de volta para a luz. Na plateia, Taleb observava com lágrimas nos olhos.
o jovem que quase perdera tornar-se um farol de esperança para outros. Ao seu lado estava Chloe, agora com 15 anos, a estudar psicologia avançada, enquanto continuava o seu trabalho na casa do Yassin. Yassin, com 13 anos, apaixonado por paleontologia e pela defesa dos direitos das crianças, filmava a apresentação para o documentário da instituição. O modelo da casa do Yassin já tinha sido implementado em 43 cidades em 6 continentes. O programa de bolsas formara mais de 200 curadores feridos, pessoas que estavam a transformar a forma como as suas comunidades lidavam com o trauma infantil. Mas mais importante ainda, milhares de crianças invisíveis tinham encontrado a própria voz e aprendido que era seguro ser vistas. A revolução a que assistimos, explicou a doutora Chen no resumo da sua investigação, não tem a ver com novas técnicas terapêuticas, nem com avanços médicos. Tem a ver com recordar a verdade mais fundamental da cura humana: salvamo-nos uns aos outros quando nos vemos verdadeiramente. Ryan concluiu a sua apresentação com palavras que se tornaram o lema não oficial do movimento global. Todas as crianças merecem ser conhecidas por quem são, não por quem poderão vir a ser. Todas as crianças merecem que a sua dor seja testemunhada sem pressa para a cura. E todas as crianças merecem descobrir que as suas feridas mais profundas podem tornar-se os seus maiores dons para o mundo. A ovação de pé durou 10 minutos, mas para a família Al-Mansuri, o verdadeiro aplauso era mais silencioso e mais profundo. Era o som das gargalhadas das crianças a ecoar pelos corredores da casa do Yassin, onde ser imperfeitamente perfeito não só era aceite como celebrado. O amor, afinal, era mesmo o medicamento mais poderoso. E escutar era de facto a competência mais importante. Estás pronto para ver as crianças invisíveis na tua própria vida? Visita Yassin Shaus. Orgue para saberes como podes fazer parte deste movimento global que está a transformar a saúde mental infantil. Porque todas as crianças, incluindo aquela que tu próprio foste um dia, merecem ser verdadeiramente vistas, completamente aceites e profundamente amadas, exatamente como são. Lembra-te, as crianças que parecem estar bem podem ser as que mais precisam de ti. O presente da tua atenção pode ser o milagre que estão à espera. Junta-te a nós para mudar o mundo uma criança invisível de cada vez.